E aí as pessoas começam a entender por quê. A sua amiga que está fazendo reposição hormonal está cheio de efeito colateral e você está fazendo uma terapia hormonal com um hormônio que o encaixe é esse, o dela é esse, você não tem efeito colateral. Ontem saiu uma matéria que eu fiz com a Adriane Galisteu, ela é minha paciente, a gente começou a menopausa, o tratamento da reposição hormonal dela há 2 anos, e ela dizendo, o melhor momento da minha vida está sendo agora, após os 50, e tinha muito medo sobre reposição hormonal. Por que é que isso acontece? Vamos voltar historicamente. A primeira vez que a reposição hormonal foi validada, né, para uso médico pelo FDA foi em 1929. 29? Eu achei que era 1940. E aí depois, 1929, começou um primeiro trabalho inicial. Foi uma publicação, era até com implantes hormonais. Olha que loucura. O que hoje se acha que é novidade foi uma publicação de 1929 sobre implantes hormonais. Que legal. Depois saiu de linha. O FDA aprovou em 1940 a utilização para fogacho, né, para sintomas vasomotores, né, os calorões. Então, em 1940, a primeira aprovação de medicação para tratamento dos fogachos. De 1940 até 1960, pouco se falou, alguns trabalhos muito pontuais. 1966, para ser mais preciso, ano que eu nasci. Um médico, olha só, um médico americano chamado Robert Wilson escreveu um livro chamado At Any Age You Can Be Feminine Forever. A qualquer idade você pode ser feminina para sempre. Esse foi o livro que mudou a história da terapia hormonal no mundo. Ele foi contratado por uma empresa e começou a falar sobre terapia hormonal. E ele dizia nesse livro de forma simples o seguinte: da mesma forma que uma criança que nasce com deficiência de insulina precisa de insulina desde o nascimento, a partir do momento em que o hormônio começar a cair, a mulher precisa da reposição hormonal. E começou naquele momento. Então, houve um incremento na prescrição de terapia hormonal a partir de 1966. Patrocinado, né, pela indústria farmacêutica, a partir de 1998, um grande trabalho, o Women's Health Initiative, o WHI, foi um trabalho que o objetivo primário era avaliar os desfechos cardiovasculares da terapia hormonal. Todos os grandes trabalhos de terapia hormonal foram com o objetivo de avaliar coração, e não hormônio, e não mulher. Entendi. E a gente usou aquele trabalho que tinha um desenho de estudo para a parte cardiovascular para dentro da ginecologia. O que é que aconteceu? Esse trabalho, o WHI, ele pegou mulheres de 50 a 79 anos, de 16 centros, então era um trabalho multicêntrico. O desenho do estudo era para 8 anos, que comparava usar placebo, não usar nada, para as mulheres que estavam na menopausa, ou usar uma combinação de Premarin, que na verdade Premarin não é o nome comercial de um remédio, é um acrônimo para Pregnant Mare Urine, que quer dizer urinoterapia de égua prenha. Então, não era reposição hormonal, a gente tem que começar logo aí, a avaliação do trabalho. Meu Deus. Porque esse trabalho avaliou estrógeno equino conjugado. Premarin é estrógeno equino conjugado. E a gente fala isso com normalidade, estrógeno equino conjugado. Estrogênio de égua, grávida. Estrógeno equino conjugado. Com uma associação com Provera, que é o acetato de medroxiprogesterona, que é uma coisa completamente distinta de progesterona. Eu vou até fazer nem da égua era coisa muito compatível, nada a ver com a gente, né? Eu fico brincando assim, ó. É urinoterapia de égua com uma molécula que tem uma estrutura parecida com a progesterona. Mas aí, definitivamente não são os hormônios que nós tínhamos. Exato. Esse trabalho precisou ser interrompido no 5º ano, ele foi desenhado e tinha verba para 8 anos de pesquisa, foi interrompido com 5 anos, porque o risco relativo de infarto, AVC e câncer de mama aumentou demais. E aí precisou se parar. E aquilo gerou o começo da cancerofobia em relação à terapia hormonal em 2002. Vou fazer uma pausa só para a gente contextualizar esse cenário, já que eu falei sobre esses hormônios, sobre estrógeno equino conjugado e acetato de medroxiprogesterona. Um grande problema, Bia e Alex, que acontece hoje é que os profissionais que trabalham com terapia hormonal ou que ouviram o galo cantar sobre reposição hormonal, eles
não se dedicam a ler criticamente os trabalhos científicos. Exatamente. Então, as pessoas terminam, eu fico brincando, tem muito papagaio de pirata fingindo que é prescritor de terapia hormonal. É só replicando o que está ouvindo. Então, por que eu sei que a terapia de reposição hormonal é com estrógeno equino conjugado e aquilo era pegar um monte de égua, colocar numa baia, dar diurético para elas e liofilizar aquele pó do xixi e transformar numa pílula? Porque eu fui atrás de saber. Então, acontece, eu brinco quando eu dou aula de terapia hormonal. E essa frase não é minha, essa é uma frase do TED Talks, de uma palestra maravilhosa nos Estados Unidos, que representa para mim exatamente o que é o entendimento sobre terapia hormonal sobre as pessoas que não se dedicam a estudar. Ela diz o seguinte, com os conhecimentos que você tem agora, o nosso cérebro é genial, e estou eu falando aqui com um psicólogo e psiquiatra gênio, assim, estuda muito mais cérebro do que eu, mas com os conhecimentos que você tem, você é capaz de visualizar na sua cabeça qualquer coisa. Se eu disser, Alex, imagina uma maçã. Você vai imaginar uma coisa vermelha, mais ou menos do tamanho de um punho, parecendo a maçã da Bela Adormecida, que vai puxar aquela memória. Bia, imagina um livro. Um livro, você vai imaginar as páginas, o formato retangular, você consegue visualizar. Então, eu vou fazer a mesma provocação, que não é minha, é do TED Talks, que eu faço para os meus alunos. Com os conhecimentos que você, Bia, e você, Alex, tem agora, eu quero que vocês visualizem aí na cabeça de vocês uma espécie de Loxodonta cyclotis revestido de um Pantone O32U com sua longa probóscide realizando movimentos oscilatórios antes do salto. Com os conhecimentos que vocês dois têm agora, qual é a imagem que vocês fizeram na cabeça de vocês? Olha, assim, tão desconhecido que eu... Provavelmente nada. Vocês não imaginaram nada. Não sei porque eu achei que tem alguma coisa a ver com movimento de de filamentos. Ah, você, Alex? Eu fiquei nas microcélulas ali, aquela dança delas, assim. Eu já estou nos microfilamentos das células. Agora, olha que loucura. Isso é o que o cérebro de vocês não conseguiram formar o cérebro de vocês. Não tem. Agora, 22 segundos depois dessa primeira pergunta, eu quero que com os mesmos conhecimentos que vocês têm agora, vocês imaginem um elefante pintado de vermelho com sua longa tromba se balançando. Vocês conseguiram fazer essa imagem, porque vocês sabem o que é um elefante, vocês conhecem a cor vermelha, vocês sabem o que é tromba e vocês sabem o que é balanço. Pois uma espécie de Loxodonta cyclotis é uma espécie de elefante, o Pantone O32U é a cor vermelha, probóscide é a tromba e os movimentos oscilatórios é o balanço. Então, a linguagem, ela só produz magia quando os conhecimentos são partilhados por quem fala e quem ouve. E isso tem tudo a ver com terapia hormonal. Por quê? Na hora que eu estou dizendo a você, estou fazendo uma terapia de reposição hormonal sua, estrógeno equino conjugado, ou seja, xixi de égua prenha e acetato de medroxiprogesterona, não é o que seu ovário produziu, que era estradiol e progesterona. É uma coisa totalmente estranha ao meu organismo. Isso. Então tem muito médico que quando a gente fala sobre o hormônio enxerga a Loxodonta cyclotis. Não faz ideia do que está sendo falado. Porque a estrutura molecular dos hormônios determina a função. Exatamente. Então, se a gente fosse trazer aqui para a mesa o conhecimento sobre hormônio, e isso é muito importante que a gente utilize esse veículo de massa que vocês têm para que as pessoas entendam, reposição hormonal, ninguém mais acessa Aurélio, né? Na nossa época, o Auréliozão ou Wise. Mas se você jogar aí no Google, na Wikipedia, em qualquer coisa, reposição é o ato ou efeito de devolver algo que existia e deixou de existir. Então, quando alguém diz assim, doutor André, eu queria fazer reposição hormonal, que o termo atual agora é só terapia hormonal da menopausa, é menopause hormonal treatment, agora não é mais reposição o nome, mas é o que a gente faz. Reposição. Então, a gente vai devolver o que falta. O que era. Exatamente, o que ela tinha. O que ela tinha. O que ela tinha. Então, o ovário produz estradiol e progesterona, o ovário produz testosterona e a suprarrenal testosterona. São esses hormônios de menopausa. Depois a gente vai falar sobre um monte de coisa que tem a mais. Mas a reposição é isso. O que a gente tem no mercado, e aí cria-se muita confusão de nomenclatura e tem muita gente que
de forma leviana, usa isso para marketing. E aí é ruim, porque quando um tratamento deixa a ciência para ser marketing, ele gera muita crítica, sabe? E a gente precisa ser, médico precisa ser mais cientista e menos marqueteiro. Eu acho que você estar no digital é importante para levar conhecimento e não para se vender. Aí isso é uma opinião bem minha pessoal e respeito quem pensa diferente. Mas quando a gente fala sobre isso, então você tem duas classificações de hormônios. Você tem hormônios naturais. Natural é o hormônio que era produzido pelo órgão, é o que Deus criou. Exatamente. Isso. Então o ovário, quando existia, produzia estradiol, progesterona e testosterona. A suprarrenal produzia sulfato de dihidroepiandrosterona e testosterona. Esses são os nomes dos hormônios. Então, DHEA, DHEA e testosterona. Então você tem aqui hormônios naturais. E aqui nós temos hormônios sintéticos. Dentro dessa classificação é que mora a grande celeuma da jogada. Por quê? Nós temos hormônios sintéticos que têm a estrutura molecular semelhante ao hormônio natural, mesmo sendo sintético, porque tem muita gente que vende isso como se fosse natural. Não é natural, é só o que o corpo produz. Isso aqui é sintético. E aí a gente entra na classificação que hoje chama-se de isomoleculares, que antes foi chamado de bioidêntico e anteriormente foi chamado de body idêntico. Então, começou em 2012 uma publicação na Climateric, nos Estados Unidos, chamando assim, Body Identical Hormones, hormônios semelhantes ao corpo. Em 2017, eles foram chamados de bioidênticos, hormônios biocompatíveis com o corpo. E mais recentemente, a nomenclatura correta é isomolecular, que é exatamente o que quer dizer. É a estrutura molecular igual a do hormônio original, apesar de ser sintético. Então, dentro dos sintéticos, nós temos os isomoleculares, ou bioidênticos, e os não isomoleculares. E aí um detalhe importante. A gente tem hormônio isomolecular na farmácia. O T4, que é quem tem hipotireoidismo toma, é um hormônio isomolecular bioidêntico. O GH, que as crianças usam para crescer, é um hormônio isomolecular bioidêntico. A progesterona, que é a grávida que está com ameaça de aborto usa, ou a mulher da menopausa, é progesterona bioidêntica. O estradiol, estrogel, sandrena, é estradiol bioidêntico. A testosterona, androgel, que os homens usam, é testosterona bioidêntico. E temos os bioidênticos ou isomoleculares manipulados com doses que são personalizadas para cada mulher. Para quem está em casa entender, porque às vezes isso também gera uma confusão. É muita difícil, informação, né? Exatamente. E os colegas médicos também, às vezes, não entendem o que é bioidêntico, o que é não bioidêntico, o que é isomolecular. Então, assim, ó, os hormônios sintéticos, isomoleculares ou bioidênticos, a forma mais simples que eu consigo imaginar para falar disso é a chave duplicata que você recebe quando compra um carro zero. Você não recebe duas iguais? Essas chaves, elas são exatamente as mesmas. Eu guardo no cofre uma e deixo a outra usando. Quando terminar, trocar a pilha. Por quê? A estrutura molecular é exatamente a mesma. Então, os efeitos, eles são fisiológicos e não farmacológicos. Porque uma coisa é ser um reproduz aquilo que você sempre teve. Exatamente. E aí, a gente tem esse outro contexto. E aí, você tem os hormônios sintéticos não isomoleculares. É a chave que o chaveiro fez quando você esqueceu. Então, porque o hormônio, na verdade, ele é uma molécula sinalizadora. Para a pessoa entender assim, o hormônio é como se fosse a chave. Aí você tem, olha que loucura, e como é difícil estudar hormônio, porque uma coisa é o que eu dou, outra coisa é o que o seu corpo faz com o que eu dou. Porque olha o caminho, e não é uma relação chave-fechadura, porque a gente imagina que mas você tem o hormônio sendo produzido por uma glândula, porque o hormônio ele não faz nada ele próprio, ele determina uma função celular. Então, ele é um mensageiro. É o comandante. Então, produziu aqui um hormônio. Vamos imaginar aqui o FSH, produzido na hipófise. O FSH foi produzido, depois que ele é produzido pela glândula que o produz, que é aqui a pituitária ou hipófise, ele vai circular, eu vou fazer até uma analogia melhor, vou chegar no estradiol, para as pessoas até entenderem melhor. Vou pegar o estradiol. O estradiol é produzido ali pelo ovário, que é a sua glândula, ele vai ser transportado na circulação pela Sexual Hormone Binding Globulin, na SHBG, que a gente até dosa no sangue. SHBG, exatamente. É a proteína que liga os hormônios sexuais. Então, o estradiol vai no seu carrinho, montou no carrinho, para o carrinho levar a célula. O corpo disse, eu preciso que a camada de dentro do útero engrosse para a chegada de um bebê, função do estrogênio no ciclo menstrual. Então, o estradiol foi produzido pela glândula, se ligou com o seu carrinho, que é SHBG, o carrinho diz, vamos lá transportar.
Chegou o transporte, bateu na porta do ovário. O ovário tem a fechadura. A fechadura é o receptor da célula. Então, tem uma chave e um carrinho chegou no receptor. Se o hormônio for bioidêntico, isomolecular, o encaixe vai ser perfeito. Perfeito. E a função vai se fazer. Aí ele fez aqui a função vai ser transcrever uma proteína citoplasmática para levar uma mensagem citoplasmática para transcrever uma proteína do núcleo, de espessar, por exemplo, o endométrio. Mas, se o hormônio ele for sintético, não isomolecular, não idêntico, é aquela chave do chaveiro. Ou o encaixe, como é que vai ser? Torto. É a porta que você tenta abrir com a chave, que tem que dar uma puxadinha, um empurrãozinho e dar um chute. Ela entra. Ela fala, dando uma pressãozinha, ela vai fazer uma função meia boca. Mas faz. Mas faz a função. Agora não é igual. E é exatamente as perninhas soltas que dão os efeitos colaterais. Porque aqui é função farmacológica. Aqui é função fisiológica. Exatamente. Isso faz uma diferença muito grande. E isso funciona para todos os hormônios. Por quê? As pessoas, às vezes, confundem alhos com bugalhos e botam o loxodonta aí no meio. Quando eu estou te dizendo, vou lhe fazer uma prescrição de estradiol, é uma coisa. Estrógeno, equino conjugado é outra. Totalmente 17 beta-estradiol é a estrutura molecular. Se eu te disser, vou fazer etinil-estradiol, que é muito comum nas pílulas anticoncepcionais na reposição, é outra molécula. Ou etinil radical, etinil na molécula de estradiol. E aí as pessoas começam a entender por quê. A sua amiga que está fazendo reposição hormonal está cheio de efeito colateral e você está fazendo uma terapia hormonal com um hormônio que o encaixe é esse, dela é esse, você não tem efeito colateral. E isso é muito, sabe, é o básico que as pessoas não sabem. E isso é básico mesmo. É básico, porque, é fisiologia a básica. A questão do câncer está ligado a esse não encaixe. Eu sempre coloquei isso para os pacientes. Exato. Eu falei assim, converso com ele. Não, mas ele quer que eu use o coisa, que é sintético, daquele sintético que faz tudo que é feito, sabe? Errado. É um problema. Aí, não, mas meu calorão passou. Eu falei, sim, calorão passou. Na base o empurrão, do empurrão passa. Agora, o que está acontecendo, aí aquelas mulheres ganhavam peso, aumento de cintura abdominal. Aí você fala assim, tem alguma coisa errada, mas né? sabe o que eu vou te dizer que eu acho pior? É porque é o seguinte, olha esse raciocínio. As mesmas pessoas, os mesmos médicos que a vida inteira prescreveram pílula anticoncepcional para tratar a acne desde a adolescência, quando a mulher chega na menopausa, não, na menopausa dá câncer. É o mesmo hormônio, amigo. Por que você está usando 2 pesos e 2 medidas para a mesma coisa? Exatamente.